Olá, eu sou o pastor Alisson Lima, um dos pastores auxiliares aqui na Igreja Batista de Getsemane. O pastor Jorge Linhares é o presidente. Eu quero convidar você para ficar aí ligado nesses próximos minutos. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quero falar sobre o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Para começar, eu quero ler um texto que está em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse texto de Efésios, ele fala que Deus ele pode fazer mais. Deus ele pode fazer muito mais do que você já um dia ousou imaginar, quem sabe até sonhar nos seus sonhos mais impossíveis. Eu preciso frisar isso aqui e te lembrar, Deus pode fazer mais. Deus ele é poderoso e ele deseja fazer isso na sua vida, na minha vida. Sabe, você tem que primeiro crer nessa verdade, Efésios 3:20, que Deus ele pode fazer mais, muito mais do que você, naqueles sonhos de criança, sabe? Aqueles sonhos que muitos chamavam você de louco, de doido, de doida. Olha, Deus pode. Então esse texto de Efésios, né? O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele está embutido essa verdade, né? Falando do poder de Deus. Daquilo que Deus pode ou não fazer nas nossas vidas. Mas o texto fica claro que ele pode fazer muitas coisas, né? E ele continua dizendo, infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Se você parar para analisar esse texto que o apóstolo Paulo quis dizer, você só chega a uma conclusão, que de fato nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Deus pode mudar a sua história financeira. Talvez hoje você mora de aluguel. Deus pode colocar você numa casa própria. Talvez hoje você não tem nenhum carro. Você anda de Uber, você anda de transporte público. Quer dizer para você, Deus pode te dar um carro próprio. E eu digo mais, Deus pode te dar um carro próprio do ano. Eu creio, em nome de Jesus, porque diz o texto, ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. Olha, Deus ele é muito grande. A Bíblia diz que Deus faz da terra o estrado dos seus pés. Um texto que mostra a grandeza de Deus. Sabe, Deus ele só precisa de um coração contrito e quebrantado, entregue a Ele. Por isso, o apóstolo Paulo aqui nessa carta, ele continua, que esse texto tem alguns detalhes, porque fica parecendo que é uma coisa solta, né? Uma coisa bem aleatória, mas não. Conforme o seu poder que opera em nós. Aí eu pergunto para você, qual é o poder de Deus que opera em nós, né? Qual é o poder de Deus que opera em você? Em outras palavras, em que você acredita? Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, conforme o poder que nós acreditamos. Por isso, Deus ele joga para nós, né? Essa responsabilidade, se assim eu posso dizer, né? Em que você, qual é o poder de Deus em que você acredita? Aquilo que você crê. Você de fato crê que Deus pode fazer grandes coisas ou você parou de acreditar? Você está vivendo aí no piloto automático da sua vida com Deus? Você fala, de jeito tá bom, qualquer coisa tá bom. Não, não tá bom. Quer dizer para você, olha, não tá legal. Sabe, você tem que ser uma pessoa que deseja coisas grandes. Você tem que desejar, porque o nosso Deus é grande.
Você precisa ser lembrado aqui agora. Tenho certeza que Deus colocou essa palavra que hoje você está assistindo, porque Deus está te lembrando do poder dele, que ele pode fazer coisas grandes na sua vida e que ele deseja fazer grandes coisas na sua vida. Agora, qual é o poder de Deus que opera em nós? Qual é? Sabe? Você tem que crer uma coisa, eu aprendi, eu fui comprar um carro e na hora que eu cheguei na agência, eu fiquei com receio. Falei assim, nossa, se chegar lá, meu crédito não for aprovado, não sei o que vai acontecer. Aí eu parei o carro que eu tinha do outro lado da rua, fiquei olhando para a agência, fiquei naquele medo de entrar. Falei assim, não, o vendedor vai ficar na minha cola e não sei. E aí eu ouvi a voz de Deus, o Espírito Santo me falou assim, olha, se alguém vai entrar lá naquela agência e vai comprar aquele carro, eu vi o carro que eu queria estava lá, com aquela fita, né, aquele laço, eu falei assim, ô Jesus, e eu olhando lá, Deus falou assim, Alisson, alguém vai entrar nessa agência e vai comprar aquele carro, alguém vai entrar lá, vai sentar no carro, vai bater aquela chave, por que essa pessoa não pode ser você? Por que não? Sabe, aquilo mudou tantas coisas dentro de mim naquele dia, sabe? Deus começou a falar no meu coração tantas coisas ali naquele dia, sabe? E eu quero compartilhar isso com você. Se alguém vai experimentar o poder de Deus, se alguém vai viver coisas lindas, coisas que são infinitamente mais do que nós podemos pedir, por que não eu e você? Por que não? Sabe, hoje você precisa encher o seu coração de alegria, de fé, de entusiasmo e crer no poder de Deus. Diz o texto que Deus, ele é poderoso para fazer, ou seja, ele pode fazer na sua vida, ele fez a minha vida. Eu entrei naquela agência, comprei o carro, deu certo, aquele carro foi uma mudança na minha história, porque com aquele carro, depois que eu acabei de pagar, eu dei entrada num lote, olha para você ver, eu dei entrada num lote, e aquele lote foi valorizado 600%. Na verdade, eu troquei um lote no carro, um lote que valia 600 vezes mais, sabe? Você tem que crer que Deus pode fazer isso na sua vida. Sabe, um dia que eu estava ali pensando, eu não sou merecedor, eu não sou digno, será que eu vou ter condições? Será que vai dar? Sabe, Deus fez. Se Deus fez na minha, Ele pode fazer na sua, mesmo Jesus. É o mesmo Deus. O mesmo Jesus que multiplicou lá os 5 pães e os 2 peixinhos, Ele está vivo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou no 3º dia. E diz a Bíblia que Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Então, olha, Deus pode. Por quê? Porque Ele é poderoso. Em nome de Jesus, Deus pode mudar a história do seu casamento está falido, Deus pode mudar. Você tem que crer, ué. Você tem que desejar isso. Quem sabe você, uma mulher, você está vendo que o seu casamento está de mal a pior. Mas meu marido não é merecedor. Meu marido, seja a melhor esposa. Faça para ele o que ele não merece, segundo os seus conceitos. Você, homem, também, minha esposa não é legal, não faz nada. Olha, faça para ela o que ela não merece, segundo os seus conceitos. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Por quê? Porque conforme você acredita, você crê que Deus está nesse projeto, então você tem que agir como se já fosse. Foi assim que eu fiz, foi assim que aconteceu na minha vida, foi o que Deus ministrou no meu coração. Quando eu estava lá naquele carro, Deus falou assim, o que você acha que passou na cabeça de Davi quando ele estava diante de Golias? Né? Um homem muito maior do que ele, muito mais experiente do que ele, muito mais forte do que ele. E Davi pensou, naquela hora, a minha vida pode ser mudada. Né? A vida dele já estava ali, ele já era um pastor de ovelhas, naquela época
era algo desprezado, as pessoas não queriam, estava todo mundo lá na guerra. Era aquela época, um guerreiro era como um jogador de futebol hoje, um influencer hoje, todo mundo queria ser um guerreiro. Davi estava lá, o pai dele colocou ele lá no meio das ovelhas, uma função que ninguém queria fazer. Mas Davi chegou lá na guerra, foi levar comida para os irmãos. E aí ele viu uma oportunidade. Ele acreditou no poder de Deus. O que faz uma pessoa pegar uma funda, olhar para um gigante e falar assim, vai cair? É só crer no poder de Deus. Só Deus podia derrubar aquele gigante. Aí a vida de Davi mudou. O que Davi pensou? Se alguém vai matar aquele gigante, por que essa pessoa não pode ser ele? E ele era o menos provável e que Deus abençoou, porque ele foi ousado. Então as coisas de Deus, o poder de Deus, anda junto com ousadia. Por isso, eu quero ler mais um texto para você. Jeremias 32:17 diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com seu grande poder e com teu braço estendido. Não há nada há que te seja demasiado difícil. Olha, está escrito na palavra, Jeremias, um profeta de Deus. Não há nada que seja demasiado difícil para Deus. Não tem nada difícil para Deus. Eu poderia dizer, se tem uma coisa difícil para Deus, é fazer você acreditar nele. Por isso pode ser quebrado em nome de Jesus na sua vida agora. Você que está aí me assistindo, está aqui comigo nesse vídeo, creia no poder de Deus, creia que Deus ele pode mudar a sua história. Se existem grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história que viveram coisas lindas, eu pergunto para você, por que não pode ser você? Por que não pode ser na sua casa, na sua história? Que Deus vai contar essas coisas maravilhosas, sabe? Eu creio, em nome de Jesus. Por isso, fica aí, ligado, mais um pouquinho, nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Décimo 17º Congresso de Dança Getsemane Logos, Verbo vivo que habitou entre nós, nos dias 4 a dia 6 de junho no Templo Sede. Informações com a pastora Isabela ou na secretaria da igreja. 11º Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos, nos dias 4 a 7 de junho, na sede campestre. Inscrições pelo Simpla ou na secretaria da igreja. Informações com o pastor Barroso. Esse recado é para você, casal casado, noivo, namorado. Vem aí, o Jantar dos Namorados, no dia 12 de junho, às 19h45, na Missão Orla. Tudo preparado com muito carinho para celebrarmos o amor. Adquira já o seu passaporte na secretaria da igreja. Festa Country do Colégio e Juventude. Prepara a bota, o chapéu e o coração para um dia muito especial. No dia 13 de junho, a partir das 10 horas, na sede campestre. Informações na secretaria da igreja. Glória a Deus. Olha aí, a Igreja Batista Getsemane. Olha aí, olha. Que maravilha. Glória a Deus. Ei pessoal, olha só, hoje eu vim falar para vocês da maravilha que é participar do Jardim de Deus, da Igreja Getsemane. Veja bem, primeiro,
que você é totalmente trabalhado no campo almático e do corpo também. Além do espiritual, é claro, porque nós somos corpo, alma e espírito. E segundo, porque além de tudo você vem para essa maravilha de retiro. Olha isso, gente, nesse lugar maravilhoso que o Senhor separou para nós. E você ainda tem o privilégio de visitar uma réplica do túmulo de Jesus Cristo, como aquele que está lá em Israel. Olha só, gente, a pedra, a porta do túmulo. He's not here, ou seja, ele não está aqui. For he is risen, ou seja, ele ressuscitou. O Colégio Batista Getsemane é uma instituição cristã por princípios, tendo a Bíblia como sua regra de prática e fé. Há mais de 3 décadas, priorizamos o aluno como sendo um potencial agente de cooperação e transformação para uma sociedade saudável, fortalecendo assim os valores da família. O Colégio Batista Getsemane conta com uma estrutura completa: salas modernas, laboratórios, quadras, piscina, biblioteca, capelania escolar, projetos interdisciplinares, sede campestre para nossos eventos, estacionamento próprio e muito mais. Colégio Batista Getsemane. Aqui, seu filho é único. Você conhece os livros do pastor Jorge Linhares? Ele tem muitos livros. E tem livro para as crianças também. Tem como a história de Josué, Samar e Isaac. E tem Águia ou Galinha também. Venha para a editora Getsemane. Beijos do Dudu. Mas antes de nós orarmos, eu quero te indicar 2 livros aqui do nosso pastor Jorge Linhares. O primeiro, olha, Igreja, como deve nascer. Esse livro é importante não só para quem vai começar uma igreja, mas para quem está também indo numa igreja. Às vezes você está caminhando numa igreja que ela não nasceu no coração de Deus. Esse livro é um livro para te dar uma luz. Tá? O pastor Jorge, muitos anos de experiência, 50 anos de ministério, como deve nascer uma igreja. E esse lançamento aqui, muito bom, onde o pastor Jorge abre o coração, ele conta a sua vida, detalhes da sua vida, mentiras que contaram sobre ele. Está aqui, ó, a mentira. Então, olha, mentiras de Satanás contra a minha vida, contra a igreja, contra o ministério e contra as famílias. Então, olha, você pode adquirir na editora Getsemane e também aqui na Igreja Batista Getsemane. Amém? Você pode fechar os seus olhos, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu creio. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, que o poder de Deus se manifestará nas nossas vidas de uma forma linda, sobrenatural e, de fato, muito poderosa. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, Deus, por essa palavra, de saber que o Senhor pode fazer grandes coisas por nós, e não somente pode, mas o Senhor deseja. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que assim seja, que isso se aconteça nas nossas vidas, para que todos saibam que vale a pena servir a Deus, que todos saibam que existe um Deus vivo, um Deus real. Por isso, ó Pai, nos dá experiências com o Teu poder, coisas realmente maravilhosas, para que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado nas nossas vidas, ó Deus, e te pedimos testemunhos de vitórias do poder de Deus, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo programa.